A todos, eu entro nesse momento novamente na sua casa com voz ativa agora, né? Porque a voz profética ela é importante, se não tiver uma voz ativa, de nada adianta. Talvez muitas pessoas elas olham para um profeta e apenas olham, elas não conseguem escutar. E a grande diferença de muitas pessoas que estão diante de um profeta e não conseguem mudar a sua vida é porque elas não conseguem escutar a voz do profeta. E então, vamos dar continuidade nesse momento, já com o som funcionando, já todo mundo preparado. Como eu disse, prepare a sua Bíblia, seu caderno, todas as coisas que você precisa, amém? Amados, como eu estava dizendo, nós não podemos discutir com a palavra de Deus. Quando discutimos com a Bíblia, estamos discutindo diretamente com Deus. Porque aqui é a palavra de Deus. Neste livro contém o interesse de Deus, a vontade de Deus para a sua igreja. O que está contido aqui neste livro não é para os de fora, não é para os ímpios, mas é para a igreja. Por isso, você que se diz igreja, você que se diz que é filho de Deus, você que diz que ama a Deus, você precisa se esforçar, se empenhar, trabalhar para conhecer a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Muitas pessoas não creem na palavra. Muitas pessoas não creem na pregação da palavra do reino. Mas o problema não é a palavra. O problema não é o reino. O problema não é a palavra de Deus. O problema é a pessoa. Porque esta pessoa, ela está cativa na incredulidade. Ela está cativa no pecado. Porque são duas armas que Satanás usa para que você não mergulhe na palavra de Deus. E nesta manhã, nós precisamos mergulhar, precisamos estar submetido à direção que Deus tem para nós. Então esse é o primeiro dia do seminário. A igreja como cura da terra, ou a cura da terra é uma igreja madura. Você que é igreja, precisa crer que você é a resposta. Você é a resposta para a cura da terra. Você precisa crer nisso. Se você não crer que Deus vai te usar, Deus irá levantar uma nova geração, novas pessoas, para que essas pessoas deem respostas ao que Deus quer. Amém? Então, queridos, você que acordou cedo para estar aqui, nós temos pessoas aqui. E você que acordou cedo para nos acompanhar, sejam bem-vindos. Mas eu te garanto, maior é aquele que paga o preço. Nós precisamos falar sobre a igreja. Não adianta nada falarmos sobre política. Você que tem um chamado e você tem trabalhado, falado muito sobre política, porque nesse tempo a política da nossa nação e das nações da terra está um caos. A economia está um caos. As famílias estão em caos. Quando nós falamos que todas essas áreas, elas precisam de uma intervenção,
Quando nós falamos que essas áreas precisam de uma intervenção de Deus, nós estamos falando que a igreja precisa fazer algo. Nós estamos falando que você, como igreja, precisa fazer algo. Eu, como igreja, preciso fazer algo. Mas muito mais do que fazer alertas de assuntos políticos em nossas páginas do Face, nós precisamos ter a credibilidade para fazer tal coisa. A igreja precisa entrar na política. Por décadas, os ministros, os pastores falavam que a política era do diabo. A igreja não poderia se meter. Se isso fosse uma verdade, nós teríamos que arrancar da Bíblia os livros de crônicas, de reis e alguns outros que trazem fundamento bíblico para os reis da terra, para a política da terra. No entanto, a igreja precisa entrar na política. A igreja precisa entrar na cultura. Precisa entrar na educação. Precisa entrar nas áreas econômicas. Porque a igreja precisa intervir nestas áreas. Mas nós não podemos intervir sem credibilidade enquanto igreja. Você entende? Porque nós podemos fazer muitos alertas dentro dos nossos das nossas grupos de amigos no Facebook e tudo mais. Mas se nós não tivermos testemunho como igreja, seremos tão pior contra os corruptos. Porque estaremos levantando uma bandeira de paz, uma bandeira de justiça, só que a injustiça habita dentro de nós. Nós precisamos ser voz ativa em todos esses pilares, mas só podemos ser voz ativa nesses pilares se formos igreja. E se para ser igreja é necessário ser legítimo, é necessário ser autorizado. Se não formos legítimos e nem autorizados como igreja, tudo que você fizer contra a política, contra a educação, contra a economia corrompida, não surtirá efeito, porque será uma pessoa corrompida falando mal da corrupção. Então, como e quando a igreja terá poder? Porque o reino de Deus não é palavras, o reino de Deus não é falácia, o reino de Deus é poder. Por isso, a igreja, nestes primeiros anos de mudança política em nossa nação, tem falado, tem feito, mas não tem surtido grande efeito. Por quê? Porque é necessário que a igreja se cure. E não é uma questão de se curar de pecado, não é uma questão de conhecer a palavra, porque muitos que foram libertos por Jesus na Bíblia, porque muitos que conheceram a voz e ouviram Jesus ensinando, voltaram à vida corrupta, eram livres de demônios, mas tinham uma vida corrompida. Então não basta conhecer, não basta ouvir, não basta falar, tem que ter credibilidade. E é algo que Deus tirou a igreja do último século. Deus tirou a igreja, amados, de uma descredibilidade. Nesse tempo, nessa década, a igreja ela não pode andar com uma bandeira de justiça, com atitudes, com alicerces, com rudimentos antigos. O apóstolo Paulo diz
que nós como igreja não podemos voltar aos rudimentos antigos. Você vê que muitas pessoas amavam ouvir a palavra apostólica, a palavra dos apóstolos. Muitos amavam ouvir um profeta, mas muitos deles não queriam viver a cultura ao qual os apóstolos, os profetas traziam sobre a terra. Então essas pessoas eram pessoas religiosas. Nós temos no nosso meio, no meio da igreja, muitas pessoas religiosas. Então o que vai curar a terra é uma igreja legítima, é uma igreja que além de palavras, ela manifesta poder, é uma igreja que levanta a bandeira de justiça, porque experimentou a justiça daquele que é justiça. Por isso este levanta a bandeira de justiça, porque sabe o que é justiça, porque vive o que é justiça. Amém? Então, eu convido você a permanecer, a assistir esse vídeo até o final, porque com toda certeza isso vai lhe confrontar. E se lhe confrontar, isso é muito bom. Agora, se isso lhe afrontar, é porque a tua mente está fechada para as verdades de Deus. Toda afronta, ela cria bloqueios. Quando Jesus começou a pregar as verdades do reino, os fariseus se sentiam afrontados. Mas os pecadores que queriam mudar de vida se sentiam confrontados. E diante deste confronto, eles decidiram por uma mudança de vida. Já os que eram afrontados fechavam a cara, cruzavam os braços e questionavam a palavra. E os outros que ficavam a nível de possessão maior pegavam pedras para tentar matar aquele que falava a verdade, tentar matar Jesus. Então entenda, nesta terra, em meia corrupção, quem se levanta para falar a verdade será sempre ameaçado de morte. Nós temos uma pessoa que se levantou para mudar a história política dessa nação, foi ameaçado de morte. Se você tem medo da morte, não fale a verdade. Se você tem medo de morrer, permaneça na mentira. Mas se você quer falar a verdade, entenda que você será perseguido. A morte estará no teu encalço, mas muito mais do que a morte, estará aquele que venceu a morte, e ele estará contigo. Você precisa ser legítimo, você precisa ter credibilidade para falar a verdade e confrontar a corrupção dessa terra e afrontar aqueles que desejam permanecer na mentira. Amém? Então seguimos, nós precisamos entender, não adianta falar, amados, e mencionar que a igreja, mas qual igreja? Como essa igreja se move? E o que essa igreja tem a propor para esse tempo? Diante desta pandemia, o que a igreja propôs? Diante desse vírus, o que a igreja propôs? Diante de milhares de mortes, o que a igreja propôs? A igreja não propôs nada. A igreja aceitou o símbolo da nova era. Fica em casa, que é a pirâmide cruzada. Simplesmente, fica em casa. É ou não é? Você já viu qual é a arte da arquitetura? Você já viu que em todas as nações da terra, amados, você sabe que essa marca da nova era, ou de uma nova ordem, aonde o anticristo governa, está esse símbolo? Pesquisa qual é a marca da arquitetura. Pesquisa qual é a marca do fica em casa.
Pesquisa quem governa a arquitetura no mundo. Então não venha mandar eu ficar em casa. Fica em casa quem tem medo. Como eu digo com todo respeito, não vá abandonar a live aqui porque você tem alguém do grupo de risco, porque alguém da família faleceu. Eu sinto muito, meus pêsames. Eu tenho pessoa no meio da minha parentela que é do grupo de risco, mas eu não posso calar a vontade de Deus que habita em mim. Eu não posso negociar 6 meses de um ano por causa de um vírus, por causa que um vírus disse que vai me matar. Eu não vou negociar. Amanhã, quando muitos governantes falarem, vamos abrir uma fatia do comércio, muitos brasileiros irão acordar dos 6 meses que ficaram parados, porque amanhã começa a metade de um mês, ou a metade de um ano, que já se foram. É uma divisão, é um marco para muitas pessoas que decidiram fechar os olhos, que decidiram parar. Você entende qual é o projeto de Satanás? Quando Deus falou que essa seria uma década tremenda, Satanás fez questão, amados, de roubar a primeira parte, de sequestrar a primeira parte, de colocar cativa a primeira parte, porque Satanás sabe que o tempo ele não pode ser conquistado novamente, não pode voltar. Você entende? Então muitas pessoas, quando amanhã voltarem a uma vida entre aspas normal, se darão conta que 6 meses desse ano se passou, se darão conta que uma parte deste ano já se foi sacrificada, e pior, sacrificada com mordaça, sacrificado com fica em casa, sacrificado com medo, sacrificado com uma doença que pode matar, pode sim. Mas a igreja, o que ela propôs? Nada. A igreja não propôs nada. E isso, assim como o carnaval teve o preço alto para se pagar nessa nação, assim a igreja que dormiu por 6 meses vai pagar um alto preço. Porque Deus colocou a igreja para ser a cura dessa terra, para ser ferramenta de restauração, mas você preferiu e achou conveniente que parar 6 meses da sua vida com um discurso, eu vou cuidar da minha. Você tirou sua família da mão de Deus, você colocou a sua família nas tuas mãos, você decidiu administrar a tua família diante de uma crise. Elimeleque, esposo de Noemi, ele decidiu tirar a família dele de uma crise. Ele decidiu tirar a família dele de um momento de fome, de um decreto de morte. Ele decidiu. Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1, diz isso, a partir do versículo 1. Ele decidiu administrar a família dele pela ótica da crise. Ele olhou a fome, ele olhou a morte, ele olhou a escassez neste lugar, ele olhou, e o olhar dele fez o diagnóstico das próximas ações dele. Eu irei tirar a minha família, eu irei guardar a minha família, eu irei proteger minha família em Moabe. Sabe o que é Moabe? Lugar de adultério espiritual, lugar aonde existe vários deuses governando, porque na casa do pão só é oferecido um pão,
Na casa do pão, Belém, só há um que coloca pão na mesa, só há um que provém milagres, só há um que protege. Se não dependermos dele, não tem como sobreviver, porque ele governa, porque ele é a fonte, porque ele diz o que é, ele diz a hora de morrer, ele diz a hora de viver. Mas aquele homem decidiu tomar a família para proteger Moabe, aonde vários deuses governavam, aonde várias regências espirituais estavam, ainda que eles fossem cristãos, ainda que eles fossem firmes na palavra, mas ele tinha decidido sair da casa do pão, sair da administração de Deus, sair da provisão de Deus. Ainda que os dias deste homem fossem farto em Moabe, a vida espiritual dele tinha secado. Quando seca a vida espiritual de um homem, de uma mulher, é na hora que a morte bate. Então, a igreja vai pagar um alto preço, porque calou, porque parou, porque não propôs, porque não se levantou. Quando chega essa conta, eu não sei, mas é o que Deus diz nesta manhã. Então nós precisamos entender, amados, que a igreja, para ser voz ativa na terra, ela não pode temer a morte. Jesus veio para ser voz ativa de Deus, o Filho veio para ser voz ativa do Pai. Ele não temeu, ele sabia que a morte viria, ele sabia que a morte tocaria nele, ele sabia que iria sofrer, ele sabia de tudo isso, ele sabia o quanto seria grande a dor. Ele foi afligido, ele orou, ele disse a Deus: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade. Passa de mim esse cálice, é a tua vontade. Tu pode fazer todos os dias essa oração e ficar na tua decisão. Todos os dias passar o cálice, todos os dias empurrar a vontade de Deus com a barriga, todos os dias deixar a vontade de Deus de lado, todos os dias fechar os olhos e saber que Deus, e fingir que Deus não está te cobrando. Todos os dias fechar os olhos e saber que você tem uma responsabilidade, mas você não quer essa responsabilidade. Jesus poderia ter ficado com essa parte da oração. É bonita, é emotiva, é de alma, mas quem quer ser igreja legítima, quem quer ser voz ativa, não pode caminhar por alma. A alma de Jesus ficou afligido, o corpo dele manifestou reações, ele suou sangue, ele sabe o que é a morte, e ele sabia que a morte estava próxima, e ele fez essa oração: se for possível, passa de mim esse chamado, se for possível, passa de mim pagar o preço pela família, se for possível, passa de mim esse sacrifício, essa disponibilidade que eu preciso ter, esses sacrifícios que eu preciso fazer. Se for possível, passa de mim esse confronto que eu preciso ter para firmar a minha família, para afrontar e confrontar o pecado dentro da minha casa. Se for possível, passa de mim esse cálice. Essa é uma oração bonita, essa é uma oração emotiva, essa é uma oração de alma. Eu não estou dizendo que essas são palavras não verdadeiras, elas são verdadeiras, mas há uma verdade que deve estar acima da tua dor, do teu sofrimento, do teu olhar, das crises, dos conflitos. Há uma verdade, e essa verdade vem dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas a verdade maior do que essa, sabe qual é? Mas que seja feita a tua vontade. Se a vontade de Deus para você
é passar uma crise nesse tempo, passe, porque a vontade de Deus adiante será te levantar como uma pessoa grande. Se a vontade de Deus é você passar por situações complicadas, para que a tua fé seja provada, e seja provada, passe. Mas você ficar com a primeira parte da sua oração não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a cura da terra, não tem nada a ver com pessoas legítimas, não tem nada a ver com a cultura do reino, não tem nada a ver. Então Jesus disse: mas seja feita a tua vontade. Muitas pessoas neste tempo de crise, de pandemia, da morte batendo em vários lugares, preferiu a primeira parte da oração. Senhor Deus, passa de mim esse cálice. Nas mãos de Deus está o poder da vida e da morte. Isso eu não estou subestimando as pessoas que é do grupo de risco. As pessoas do grupo de risco, como eu disse desde o início, se cuide, porque toda enfermidade no nosso corpo ainda é resultado do homem caído, de Adão e Eva. Hoje carregamos isso. Toda fragilidade no nosso corpo, em nossa alma, é resultado do pecado do primeiro casal que negociou. E hoje nós pagamos essa conta. Toda decisão errada, alguém paga a conta. Toda decisão errada, alguém paga a conta. Talvez você não pague agora, talvez você não pague depois, mas os seus filhos podem pagar. Então não tome decisão errada. E se você já tomou decisão errada, corra atrás, vá pagar a conta, vá pagar a conta, para que os teus filhos não paguem a conta. Mas toda decisão errada, alguém paga a conta. Adão e Eva pecou. Quem está pagando a conta? Eu e você. Mas Cristo veio para nos conectar ao Pai, para que toda maldição, todo pecado se desfizesse na cruz do Calvário. Você entende? Você entende? Quando Adão e Eva pecou, Jesus pagou a conta. Jesus pagou a conta. Ele disse que a cédula, o documento que estava na mão de Satanás, que dizia que os descendentes de Abraão, os filhos de Adão e Eva, estavam na mão dele, estava na mão do pecado, estava na mão da miséria, estava na mão da enfermidade. A cédula que estava na mão de Satanás, Jesus rasgou. Jesus rasgou. Você entende? Você entende quando o apóstolo Paulo fala que a gente não deve voltar aos rudimentos antigos? Quando você ora, se for possível, passa de mim esse cálice. Você está voltando ao rudimento antigo, porque a decisão efetiva de Jesus foi: mas que seja feita a tua vontade. A tua vontade é essa, então pronto, eu andarei na tua vontade. Ainda que a minha família não goste, ainda que as pessoas achem loucura, mas eu andarei na tua vontade. Agora você precisa ter a certeza de que você anda na vontade de Deus. Eu coloquei a minha vida, a vida da minha família em xeque nessa quarentena. A gente não parou. Sei que seremos ou somos criticados por muitas pessoas. Nós não paramos. Tivemos reuniões quase todos os dias. Nos primeiros 30 dias, quase todos os dias, na nossa casa. E ninguém de máscara. Você acredita que todos aqueles que estiveram conosco, caminharam conosco, não tiveram, não pegaram essa doença? Eu não sei adiante, porque a quarentena parece que está terminando, mas os primeiros
50 dias, 40, 50 dias, por aí. Todos aqueles que estiveram conosco, caminharam conosco, se relacionaram conosco, ninguém foi infectado por essa enfermidade. Eu não sei a turma do Fica em Casa, se alguém pegou, não sei, mas a turma do Não Fica em Casa não pegou. Você entende? Eu coloquei a minha vida em xeque. Visita, receber, atendimento, reuniões, tudo fizemos. Você entende? Porque no dia que um profeta tiver medo de morrer, porque na verdade ele nunca foi profeta. Você entende? Um dia que um apóstolo tiver medo de morrer, porque ele nunca foi apóstolo. E isso, amados, talvez tenha sido uma unção errônea. A mão de alguém virou óleo de maneira errada. A ótica foi da maneira errada. Você entende? Porque no dia que Deus levanta alguém para morrer pelo propósito, assim como Jesus morreu, não que a morte dos demais substitua a morte de Jesus. A morte de Jesus foi única, nos ligou ao Pai, trouxe a chave da restauração sobre a terra. A morte de Jesus é única. Ninguém morrerá mais para fazer o que Jesus fez. Ele foi único. Você entende? Você entende que quando você não entende a palavra de Deus, tu está mais próximo da morte do que nunca? Quando você não compreende a vontade de Deus, você está mais próximo da morte do que nunca. Você compreende isso? Então nós precisamos levar esse choque de realidade. Não que Deus enviou esse vírus, mas Deus permitiu para saber que igreja há na terra. Qual é o tipo de igreja que está levantando a mão? Qual é o tipo de igreja que está orando, Pai, Pai, Pai? Qual é o tipo de igreja que está vindo à frente de um púlpito pregando? Qual é o tipo de igreja que está dentro de casa e diz somos família? Qual é o tipo de igreja? Então Deus permitiu que esse vírus viesse sobre toda a terra para provar que tipo de igreja. Não há outra maneira de falar uma verdade sem que essas pessoas se acham de frente à verdade. Você entende? Então é necessário a pessoa viver para saber quem ela é. É necessário a pessoa se ver. É necessário a pessoa ver as suas atitudes. Meu Deus, eu tive essa atitude para saber que tudo que ela construiu não está fundamentado na verdade. Não está provado. Está apenas ligando ou falando. O cálice é grande, é muito, está cheio, é desafiador beber dele, é uma guerra. Então você teve a sua atitude para provar. Mas Jesus disse: mas que seja feita a sua vontade. A igreja que será usada nessa terra, ela precisa entender que ela precisa fazer a vontade de Deus. Agora, quem está disposto a fazer a vontade de Deus? Amém? Eu trago a Bíblia, trago anotações, e eu sempre sei que nunca dá para ministrar tudo. Então eu vou me ater a uma direção. Eu vou me colocar, vou focar em uma direção. Mas que essa pequena introdução já tenha ativado a sua vida, já tenha despertado a sua fé, para você entender que Deus não está brincando de ser Deus. Que Jesus, quando veio na terra, ele não brincou de ser Jesus. Que os profetas
não brincaram, os apóstolos não brincaram. E por que a igreja está brincando de ser igreja? Amados, nós precisamos entender que curar a terra está ligado à restauração de todas as coisas. Marcos 9,12 diz que é necessário a palavra profética, os fundamentos proféticos, a palavra como fogo, vim primeiro para restaurar todas as coisas. Quantos de nós temos falado sobre política, sobre a economia, sobre a saúde, sobre a educação de nossa nação? Então nós queremos, desejamos e até estamos fazendo algo para que a política seja restaurada, a economia seja restaurada, mas nós não estamos nos permitindo, como igreja, ser restaurado. Como pode? Tem alguma coisa errada. Se eu quero que a política seja restaurada, eu como igreja quero que a política seja restaurada, a saúde seja restaurada, a família seja restaurada, eu como igreja preciso estar restaurado. Não há uma inversão. Deus colocou a igreja para ser ferramenta de cura. O problema não manda na ferramenta. Você entende? O prejuízo não manda na ferramenta. É a ferramenta que manda no problema. É a ferramenta que resolve o problema. Viu a inversão de valores? Tem muita gente que se diz igreja, que é ferramenta, mas o problema está mandando. A crise está mandando em você. O desafio está mandando em você. A morte está mandando em você. A enfermidade está mandando em você. O medo está mandando em você. A rebeldia está mandando em você. A corrupção está mandando em você. Você vê? Então Deus coloca a igreja para ser ferramenta para resolver um problema. Só que o problema está mandando na ferramenta. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos sim ir para cima de todas essas áreas corruptas. Mas, como ferramenta, como estamos? Como está a nossa vida? Como está a nossa comunhão com Deus? Como está o meu tempo de leitura da palavra? De oração? De disposição? O que eu tenho feito para causar nessa terra? Será que eu tenho conversado com meus amigos? Com os parentes? Com a minha família? Acerca de política? Acerca de economia? Acerca de cultura? De educação? Dentro dos pilares e fundamentos do reino? Dentro do que Deus quer? Ou eu quero entender o que a política mude de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha ótica? Sabe quando a política de uma nação muda? Não é quando eu quero que mude, é quando eu tenho a visão de Deus, é quando eu sei o que está escrito na palavra, e eu sei o que Deus quer para uma nação, e porque eu sei o que Deus quer para uma nação, e a política se torna uma ferramenta, então eu como ferramenta vou consertar a política, eu como ferramenta vou consertar a cultura dessa nação, eu como ferramenta vou consertar a educação dessa nação. Então a educação dessa nação será bênção para a nação, a política dessa nação será bênção para essa nação, não porque a Bíblia quer, e porque a Bíblia é a palavra de Deus, e é inquestionável, então eu vou trabalhar, porque Deus quer, porque a palavra diz assim,
E não porque eu me sinto ofendido por político partido tal. Você entende? Então a minha guerra não é de conforto. A minha guerra não é sentir bem ou não. A minha guerra deve ser de reino, de governo. O que eu não gosto é porque dentro de mim há uma direção de Deus, e porque há isso, então eu vou para cima dessa política corrupta, então eu vou para cima dessa cultura pagã,